dizendo a vocês que o nosso programa hoje consta, ou do nosso programa consta, alguns pouquíssimos minutos, no qual a gente faz uma pequena revisão do que já foi falado e dito nos dois webinários anteriores. E aí eu passo depois a apresentar a palavra para tanto o Mauro como o Ari, também o Jarbas e o Dalton. Dessa vez eu não esqueci do nome do Dalton, que fatalmente contribuirão em muito para a compreensão dos do's e dos don'ts. Do's e don'ts, o que fazer, o que não fazer dentro dessa nossa jornada. Apenas para recordar, nós, na primeira dos nossos webinários, nós dizemos assim, por que começar? Né? E a resposta que nós tivemos nesse momento, por que começar, era para ser competitivo. Porque é uma maneira relativamente complexa, se você olhar sob o ponto de vista dos passos a seguir, mas simples quando nós falamos de como começar. Então, como começar? O porquê começar? Para ser competitivo, para não perder dinheiro, para se tornar presente no mercado como uma organização olhando para o futuro. Nesse primeiro evento, nós deixamos isso muito claro. E a outra pergunta que apareceu com muita clareza foi: custa caro? A nossa ideia era mostrar que não. Especialmente porque, se nós olharmos, né, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro, né, se nós olharmos que isso aqui acaba sendo uma jornada, né, e começarmos por eliminar os desperdícios, isso significa um pulmão, uma quantidade relativamente grande ou razoável de dinheiro que pode perfeitamente subsidiar o restante da jornada. Além de não custar caro, a gente precisa partir primeiro de uma coisa chamada autoconhecimento, ou seja, essa preparação para a jornada é conhecer seu negócio, eliminar os seus desperdícios, enfim, criar um colchão de recursos para, no momento seguinte, partir para essa, vamos dizer assim, que é informatização, na sequência a conectividade, tornar os seus negócios visíveis, as suas operações visíveis, na sequência transparente, para, então, previsível e finalmente adaptável. Só como uma curiosidade, esse levantamento da situação das empresas alemãs foi feita recentemente. 80% delas estão aqui no conectividade, 4% no terceiro e 16% na informatização. Isso no universo de 70 empresas. Ou seja, é uma jornada e até os alemães, que são conhecidos como competitivos, são muito rigorosos nisso. E é uma coisa muito importante que a gente tenha isso em mente. É preciso começar, e o começar é aqui, preparar para a jornada. Esse é o nosso objetivo, essa é a pegada desses 3 webinários. Finalmente, olhando aqui as nossas áreas estruturais, recursos, sistemas, cultura e organização, é muito importante que façamos uma avaliação muito clara do que é o índice de maturidade. Para isso, a própria CATEC preconiza uma sequência de condições, né? Ela não dá exatamente o roteiro, mas uma sequência de condições que devem ser considerados, de parâmetros que devem ser avaliados. E o interessante que nós falamos no segundo webinar foi: imagine que essa figura vermelha, tanto quanto disforme, tenha sido o resultado da avaliação da empresa X. Percebe-se, então, que a organização é o ponto forte, né, e os sistemas o ponto fraco. É justamente por aqui que a gente deve começar. Buscando homogeneizar o processo. A partir do instante que está homogêneo, aí sim, tudo fica muito interessante, muito mais fácil. Quem começar pelo mais forte, quando começa pelo mais forte, acaba realmente ficando para trás. Quem arredondar no sentido de dar esse formato aqui, acaba tendo mais sucesso. Isso, então, mostra, ou a gente recorda o que foi falado nos outros. Feito isso, eu passo a palavra tanto para o Ari como para o Mauro, que vão nos contar a respeito do que fazer e o que não fazer
E essa é realmente a pegada desse nosso terceiro webinar. Prontos, Ari, Mauro? Podemos começar? Sim, bom dia a todos. Palavra prontíssimos com vocês. Aqui. Coloco o primeiro. Vamos nessa. Então, pessoal, bom dia. Agradeço novamente por estarem aqui. Muito bom poder compartilhar com vocês. Então, esse é um aprendizado mútuo, né? Da mesma maneira que a gente teve algumas experiências em desenvolver como fazer isso, seguindo os conceitos do programa de Indústria 4.0 na Alemanha, eu só queria complementar o que o Cabral acabou de dizer, né? Além disso, além de quem arredondou sair na frente, quem ficou mais à frente ainda, antes de cuidar de tecnologia e cuidar de sistemas de informação, cuidou de cultura e estrutura organizacional, né? Isso é importante, né? Você pode mudar a cultura, ajustar a estrutura através de um piloto bem-sucedido. Então, portanto, já é a primeira dica, né? Abraçar uma tecnologia porque ela é moderna, porque ela está em moda, ou porque todo mundo está melhorando porque adotou uma tecnologia, pode não ser o melhor caminho, né? Da mesma maneira que você não cuidar da inovação, de incorporar a inovação à sua cultura, ou de melhorar o entendimento do ambiente externo, como o mundo está sendo transformado pelas tecnologias da quarta revolução industrial, pode levar a você fazer um projeto de TI, e não de 4.0, adotando o sistema de informação e comunicação de dados que estejam divorciados da realidade, porque simplesmente você acreditou que alguém lhe venderia uma solução, um software, qualquer tipo de sistema de controle de produção ou sistema de controle de gerenciamento de produção que iria te transformar numa indústria 4.0, né? Então, você precisa se conhecer antes de procurar o mercado. A solução nunca está lá fora. A solução da transformação, mesmo os seres humanos, está dentro da gente. A solução para a transformação está dentro da empresa. Então, olhe para dentro da empresa, encontre oportunidades que estão escondidas, adote Lean Thinking, né? Para que você consiga se preparar para ir adequadamente nessa jornada. E como a gente vê, apenas 4% das empresas, que são empresas de ponta na Alemanha, conseguiram entrar no patamar da visibilidade, ou seja, estão vendo o que está acontecendo em tempo real dentro da empresa, tá? Bom, Mauro, para o primeiro bate-bola é isso. Se você quiser dar uma completada aí, quem quiser dar alguma opinião. Perfeito. Ari, eu gostaria de fazer um comentário. Pois não. Eu sou o Jarbas da Cybinetics, uma empresa de consultoria voltada à estratégia e também a essas implementações. Uma experiência eu gostaria de compartilhar com vocês, que quando você mencionou a questão da cultura, né? Eu diria que recursos e sistemas você de alguma forma compra, de alguma forma você consegue implementar com alguma rapidez, né? Organização também, embora seja muito mais difícil, também é possível mudar e arrumar por decreto. Dessas 4 áreas, a cultura é uma área bem complexa, porque você não compra e você não muda por decreto. Pode ser um processo longo, que requer uma liderança muito firme. Nós já tivemos experiências de avaliar em organizações muito tradicionais, com uma cultura muito rígida, muito estabelecida, e não propriamente adequada para esse mundo 4.0. O nosso trabalho, nesse caso, foi, então, convencer a liderança de que a cultura existente e fortemente impregnada não seria adequada para essa jornada 4.0. E como isso você não muda por decreto, uma experiência positiva que nós tivemos foi
criar, digamos assim, um ambiente de experimentação da cultura, para que se pudesse desenvolver um núcleo que fosse portador e com uma, vamos dizer assim, uma isenção para atuar de uma forma diferente, né? De alguma maneira, digamos assim, alterando as regras vigentes da empresa, né? Isso com o apoio da liderança e com absoluta transparência para o resto da organização. Olha, essa equipe não é privilegiada, não é melhor, não é pior, ela simplesmente é diferente e ela está implantando e está testando conceitos que a gente vai aprimorar para estendê-los a toda a empresa. Só esse fato que me pareceu interessante, uma experiência boa, porém difícil, né? Não é fácil mexer com cultura. Bem colocado, viu, Jarbas? Eu sou o Mauro Sander, do Instituto Mauá de Tecnologia, né? Eu vou procurar contribuir também com algumas ideias. Complementando, então, o que o Ari estava mencionando, né? A respeito da cultura, e o Jarbas também falou, é importante que, quando nós estamos numa jornada para rumo a 4.0, nós estamos falando em decisões baseadas em dados, né? Por isso que entra a questão de sensores, como captar informações do meu processo, mas a essência é decisões baseadas em dados. E a cultura é fundamental, porque as pessoas têm que acreditar nesses dados, eu tenho que também implementar algo como uma gestão do direito de decisão. Eu tenho que permear a possibilidade das pessoas decidirem em todos os níveis da empresa. Isso é fundamental, e isso se reflete na cultura. Se eu tiver uma cultura centralizadora ou uma gestão centralizadora, simplesmente não me permite, né, eu evoluir para essa jornada. Então, eu acho que realmente é uma nova forma de estruturar a empresa, essa indústria 4.0, esse conceito, e está intimamente ligado com a cultura e a forma de gestão. Só complementando aí. Cabral? Alô? Opa, será que aconteceu algum problema com o Cabral? É possível. Não aconteceu, não. Houve não? Não aconteceu. O problema que aconteceu foi vamos dizer assim, vamos dizer assim, um problema existente naquele item que fica acima da cadeira, abaixo do teclado, que criou uma confusão bastante chata aqui nesse nosso... Eu cliquei um botão errado e sumi. Está aparecendo aí com vocês? Voltou, sim. Agora sim, voltou. Perfeito, Isso. Cabral. Ok. Mas já recuperado aqui, plenamente. Desculpem. Vocês querem começar a conversar sobre o nosso próximo slide, que seria o que não fazer, que é o tema da nossa conversa de hoje? Não, vamos continuar mais um pouquinho, abordar mais um pouco os assuntos aí, ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta baseado no que está escrito aí, então uma interação, né? Porque aqui é uma troca de experiência, né? Se o pessoal que está assistindo quiser fazer alguma interação, para conversar um pouquinho, seria legal, porque a gente vai dizendo o que a gente aprendeu para eles, né? Mas há uma lógica em dizer o que não fazer, né? Porque o esforço agora, tanto na Alemanha como nas associações de engenheiros, por exemplo, da VDI, que é a Associação de Engenheiros Alemães do Brasil, né? A ideia é que se produza um manual de boas práticas, né? E, normalmente, né, o processo de aprendizado, né, quando você não tem uma metodologia estabelecida, as boas práticas nascem dos contra-exemplos, né? E é desse jeito que está sendo feito a produção dos manuais de boas práticas, né? O que fracassou, para dizer como é que não se fracassa, né? Ou se faz melhor para não fracassar uma segunda vez, né? E isso também faz parte de um conceito básico, muito básico da indústria 4.0. Você tente errar o mais rápido possível para aprender com o erro e corrigir, né?
Então, por incrível que pareça, se você está com uma indecisão... Cuidado que ele não solta, tá? Tem que ficar segurando aqui. Oi, desculpe. Não, acho que o microfone está aberto. Não. Então, se você tem alguma dúvida do que fazer, tente fazer rapidamente, porque o erro vai te ensinar o caminho, aprenda com o erro, né? Então, essa é uma outra lição. Não tenha medo de inovar. O medo de inovar, de começar a trilhar a indústria a rota da indústria 4.0 pode atrasar, né? E uma coisa importantíssima, não privilegie quem já é privilegiado. Isso é muito importante, porque você vai manter uma âncora no passado e você vai deformar o progresso da empresa dentro do 4.0. Mesmo que você tenha ganhos imediatos ao tentar colocar uma melhoria no sistema produtivo, que é por onde todo mundo começa, que tem o retorno mais rápido, né? Você poderá precisar dos outros sistemas, do desenvolvimento de um produto, de uma logística, de um serviço que você deve prestar, e você não estará habilitado a ter o mesmo nível de excelência que você colocou ao produzir o produto nas outras áreas operacionais da empresa. Então, você tem que estar balanceado, né? Agora, não privilegie quem já é privilegiado, isso vai te deixar para trás. É a experiência de 3 anos de aplicação do índice de maturidade nas empresas alemãs. Quem fez isso foram os mais atrasados. Quem foi para frente? Quem arredondou tudo, deixou tudo igual, colocou todos uma mais perto do outro todas as operações, dentro de uma faixa pequena. E, outra coisa, investiu em estrutura e cultura. Esses são aqueles 4%. Tá? Então, Ari, mas aí tem uma pergunta interessante, né? Se os alemães são considerados extremamente competitivos e são pessoas assim extremamente organizadas, a que se deve esse número gigantesco, 80% posicionados no estágio 2? Né? Significa que nem eles estavam, é uma pergunta razoável, que nem eles estavam preparados para isso? Ou significa que eles fizeram uma coisa difícil até para eles? Não, a gente tem que olhar do mesmo jeito que a gente olha para o Brasil. Esse programa não foi feito para grandes empresas, porque elas, de uma maneira ou de outra, vão se adaptar, vão ter dinheiro para investir de uma maneira ou de outra, já tem uma cultura de inovação nas grandes empresas alemãs. Essa pesquisa foi feita na pequena e média empresa, porque o conceito de indústria 4.0 é para a cadeia de valor. Então, a cadeia de valor não responderia a esse novo conceito se as pequenas e médias empresas não embarcassem nesse conceito. Então, esse resultado é basicamente o que aconteceu nas pequenas e médias empresas alemãs que estão sendo adaptadas a um novo modelo de negócio. Elas têm que aprender que a indústria 4.0 não é uma transformação tecnológica, é uma transformação no business model. É um jeito novo de usar a tecnologia para ser mais eficiente e responder aos anseios do usuário em tempo real, tomando decisões baseadas em dados. E as pequenas empresas alemãs também têm que aprender isso. Então, fica muito claro que a gente tem que ter o foco aqui também para pequenas e médias empresas. Elas têm que ser capazes de absorver esse conceito. Essa é uma coisa importantíssima, isso tem que ser percebido. Demora para se perceber isso, porque as pequenas e médias empresas acham que as tecnologias de ponta são acessíveis só para os grandes, o que não é verdade, né? Atualmente, as técnicas de sensorização, as técnicas de processamento em névoa, com devices de interfaces padronizadas, está muito mais acessível. Então, é isso que explica, basicamente, o que aconteceu, o que está na Alemanha, né? E lá eles fizeram um erro capital no começo, por isso que eles se atrasaram um pouco. As empresas foram para sistemas de informações, acharam que eram projetos de TI, e as outras áreas ficaram para trás. Então, esse é um erro que não deve ser cometido. Não é um projeto de TI, é um projeto de transformação do negócio através da cultura e da organização com base em dados. É isso. Que é, no fundo, a grande, vamos dizer assim, visão que o Harari teve, né? Quer dizer, o futuro, quem vai coordenar o futuro vai ser aquele que dominar os dados. Agora, você atribui a
falta até de comunicação, né? Para motivar essas pequenas e médias empresas brasileiras, em situação às vezes tão dramática, a perceber que olha, até os alemães, que são ali os grandes baluartes da tecnologia mundial, até eles estão no número 2, no estágio 2. Você também pode chegar lá. Então, falta um pouco de divulgação. Onde pega, como a gente diz? Na verdade, é uma conscientização, principalmente das entidades de classe, e as grandes já estão se adaptando a isso, porque o foco das grandes entidades de classe para defender as empresas associadas, né, normalmente cai em 3 itens, né? E isso tem a ver com o ambiente econômico do país. E eu não vou entrar nessa discussão porque não é objeto, né? Mas eles procuram primeiro ver como é que eles se livram do sistema tributário, em segundo, como é que eles se livram do sistema tributário, e na terceira, como é que eles se livram do terceiro sistema tributário, que é o que torna um pouco eficiente as operações industriais no Brasil, né? Então, eu não posso discutir isso agora, mas esse é o problema. Então, as associações têm que voltar para a eficiência dos processos dentro da cadeia de valor a que elas pertencem. Isso está acontecendo atualmente por uma imposição legal na cadeia de farmacêutica, desde de pequenos dispensadores até as grandes indústrias, pela exigência de um Sistema Nacional de Controle de Medicamentos que está sendo implantada dentro dos conceitos 4.0, ou seja, dentro da cadeia, está sendo feita uma plataforma de comunicação para a cadeia inteira, né? Está sendo feita também na Rota 2030 para a cadeia automobilística, mas isso, do meu modo de ver, continua privilegiando os privilegiados, né? Porque são 2 grandes cadeias que já têm uma certa força econômica, né? A gente precisa privilegiar as outras cadeias, né? E isso as associações têm que tentar se ligar à Câmara Brasileira da Indústria 4.0, que eles estão tentando fazer um trabalho mais democrático, mas é um movimento muito inicial, né? Então tem muita inércia. Mas é inexorável que, se as empresas não começarem a se movimentar, serão substituídas por aquelas que se movimentam. Então, tem aí, depois, eu só gostaria de dizer que tem uma observação da Sephora aí, que não sei o nome de quem está representando, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso daí, né? Então, aí eu pego a sua deixa e abro espaço para o que não fazer, né? Que é o ponto-chave dessa nossa conversa de hoje. Tem uma lista de coisas de não fazer que nós meio que levantamos, né? Acho que tanto o Dalton como o Jarbas também podem acrescentar informações nisso, mas qual a recomendação dessas aí, Ari, desses não fazer? O que é aquilo que você fala assim, ó, não faça isso, por favor? Bom, quem quer falar aí, Mauro? Com as suas experiências aí, o que você dúvida, não faria, né? O que você não faria? Bacana. Até o segundo ponto ali, de acreditar em soluções mágicas, né? Isso, eu acho que o empresário está sendo bombardeado com essa questão da indústria 4.0, né? Que confunde bastante. Muitos já estão mais informados a respeito, mas outros ficam um pouco perdidos, né? Porque o mercado vem com soluções, por exemplo, né? Olha, tem uma talha 4.0, sei lá, alguma coisa assim. Parece que se você comprar aquilo, você vai estar no mundo 4.0, né? Ou empresas de consultoria que vão falar, olha, em uma semana eu te deixo na 4.0. Então, isso não existe. Bom, o Ari explanou bem sobre o Jarbas também, cultura, envolve uma série, uma jornada, é algo que tem que ser feito passo a passo, né? Vocês viram que os alemães também têm dificuldades, estão na fase de conectividade. Então, é o que nós devemos fazer. Não vejo nada, não tenho nada contra um produto, um robô, ou seja, olha, é um sistema 4.0 que você está comprando. Ele simplesmente é algo que tem conectividade, ele é moderno, ele tem interface de comunicação. Então, eu diria que ele pode ser inserido numa visão de 4.0, ou seja, ele está preparado para o futuro, desde que a sua companhia esteja preparada para dados. Aí você fala, bom,
Então, eu só vou poder colocar os equipamentos mais modernos, né, que estão me oferecendo. O que eu faço com a minha prensa de 30 anos? Então, na verdade, você pode, com a mesma tecnologia que existe hoje, comprar equipamentos de baixo custo, que você integra nessa prensa de 30 anos, e eu passo a coletar dados dela, de operação, de temperatura, de vibração, para manutenção preventiva, de uma prensa de 30 anos. E ela vai passar a fazer parte da indústria 4.0 sua, que é baseada em dados, que eu consigo ler as informações dessa prensa, assim como do robô de última geração que está operando em sintonia com ela. Então, esse item, para mim, não acreditar em soluções mágicas é importantíssimo. O que você precisa é realmente de um plano diretor, que o Jarbas pode falar até um pouquinho mais sobre isso, né? E que você tenha uma meta e as suas ações, pequenas ações, sejam sempre com foco naquela direção da 4.0, ou seja, eu seguir colocando equipamentos novos com conectividade, habilitando os meus antigos com conectividade, para eu ter um passo lá na frente de conseguir obter esses dados e trabalhar com esses dados, com inteligência artificial, seja lá o que for, né? Mas passo a passo. Por favor, pode eu tenho uma especial predileção sobre Cabral, um deles depois aí. vamos voltar aí para o pessoal, os comentários do pessoal, que vale a pena algumas coisas a gente conversar, tá? Faz o seguinte... Tem aí um depoimento que eu não sei de quem é, porque não aparece o nome da pessoa aqui, né? Mas é interessante, né? Que começou com um projeto de TI, esbarrou na cultura, é muito interessante isso. É porque isso parece que é a história de uma morte anunciada, né? É que sempre que se começa com TI e não se cuida de como propagar dentro da empresa, vai esbarrar na cultura, né? Porque você cria, vamos dizer, entre aspas, uma casta que detém o domínio da informação e o jeito de fazer a informação em vez de democratizá-la. A informação tem que ser para todos ao mesmo tempo e a parte estratégica da empresa que tem que chegar lá no chão de fábrica tem que chegar. Certo? E a parte da operação, do detalhe da operação que tem que chegar na estratégia também tem que chegar. Então, você tem que calibrar a distância entre ver a floresta, ver a árvore ou ver os dois, né? E cada um tem um jeito, né? Quem está dentro da floresta vê a árvore, quem está lá na estratégia vê a floresta. Então, é preciso calibrar isso. Isso delegar e deixar acesso à informação para quem deve, ter um gerenciamento dos direitos de decisão, inclusive dando poder de decisão para quem está lá perto da operação, é realmente um exercício de mudança de gestão, de mudança de organização e de mudança de cultura. Isso é importantíssimo. Tem mais? Aí uma pergunta do nosso grande colega Afonso. Depois, Cabral, só um instantinho, só para esclarecer o Afonso. Não, Afonso está dizendo aqui, nessa lista, não confundir indústria 4.0 com IoT. A gente falou nos outros episódios que é o seguinte, a tecnologia é habilitadora, e a IoT é uma das tecnologias habilitadoras, né? Então, a gente não pode confundir o conteúdo com o continente, né? Uma das necessidades de 4.0 é de ter tecnologias habilitadoras. Algumas já estão disponíveis, bem divulgadas, e para o futuro, para os estágios de capacidade de predição, por exemplo, as tecnologias não estão maduras ainda. Elas irão amadurecer no caminho, né? Então, você poderá ter uma ação de manutenção preditiva muito localizada, mas você não vai ter uma previsão, montagem de cenários baseada numa sombra digital, né? Então, é muito comum confundir a indústria 4.0 com as tecnologias que as habilitam. Isso é um erro que deve ser evitado. A tecnologia tem que ser uma ferramenta para poder aplicar o conceito e não ser o conceito, simplesmente. E aí, em cima do que você falou, ali, o Rogério faz a pergunta sobre qual seria a sugestão da Câmara Brasileira de Indústria 4.0 para auxiliar as pequenas e médias empresas, né? Não sei se você, o Mauro, ou alguém pode responder isso. Que sugestão, vamos dizer assim, o que é apregoado para essas pessoas? Qual a sugestão deles? Como que eles devem encarar isso sem medo?
Eu não sei exatamente qual é a sugestão, né? Mas o que eles estão trabalhando é que as entidades de classe têm assento na Câmara Brasileira da Indústria 4.0. Eles estão fazendo um esforço de que as entidades de classe vão lá, estejam representadas lá, né? Então, é uma questão de conscientização, né? Então, o que está sendo feito agora? O governo colocou diversas linhas de pesquisa e verba até que em uma quantidade razoável para que as soluções sejam financiadas em pequenas e médias empresas, né? A BDI tem uma linha, a FINEP tem diversas linhas e a FAPESP abriu linhas também. Eu acho que a gente tem que as instituições de ciência e tecnologia têm que se aproximar das empresas para mostrar o que a gente tem tentado fazer, que a Mauá tem tentado fazer, tanto produzindo engenheiros na graduação que já têm esses conceitos para ir para a indústria, como também para formar gente que está na indústria e serem multiplicadores na pós-graduação. E uma terceira coisa que pode ser feita os centros de pesquisa das instituições que têm pesquisa aplicada, abrir mais, divulgar mais e trazer mais indústrias para desenvolver e para serem capacitadas, né? Essa é a ideia. Então, tem diversas linhas financeiramente, né? Agora, organizacionalmente, as entidades têm que se aproximar da Câmara, né? E esse é um esforço que, por exemplo, a VDI está fazendo junto com a Mauá para divulgar isso, né? Vai ter dia 20 e 21 de outubro, teremos o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, onde os idealizadores do conceito da indústria 4.0 estarão lá dando palestras e explicando qual é a situação e como a evolução deve ser feita fora da Alemanha, né? Então, acho que a gente tem que divulgar mais mesmo, mas é difícil. Eu concordo que quem está tentando sobreviver nesse momento da economia talvez não tenha a capacidade de tirar um pouco a cabeça fora d'água e olhar ao redor. E a gente tem que dizer que isso será a salvação, porque pode ser que a boia esteja do lado dele e ele não está vendo, né? Essa é a ideia. Então, aí que eu queria fazer uma provocação, e eu vi a opinião também do Mauro e do Jarbas e do Dalton, dessa relação de não fazeres, tem uma que é particularmente me chama muito a atenção, e é logo a última, né? Que é tomar decisões sobre dados não confiáveis. Eu acho que a gente acaba tomando muitas decisões em cima disso. Vocês quatro, acreditam que essa seja a primeira, vamos assim, o primeiro não fazer? Ou eu que estou sendo exagerado na minha comunicação? Eu diria que alguma decisão, às vezes, é melhor tomar sobre dados não confiáveis, dependendo da implicação dessa decisão, do que passar o resto da vida correndo atrás de dados confiáveis, né? Existem situações em que os dados são razoavelmente confiáveis e, às vezes, é melhor aprender o processo de tomada de decisão e revisitá-lo permanentemente, periodicamente, à medida em que uma iniciativa de melhoria da qualidade dos dados corra em paralelo, né? Eu gostaria de responder uma pergunta que veio aí para trás, nesse mesmo contexto, onde foi dito se existe algum exemplo de desenvolvimento de pessoas via treinamento, etc., para aprimorar as habilidades sociais exigidas. De alguma maneira, essa pergunta se conecta com essa questão de tomação de decisões sobre dados não confiáveis. Nós temos um exemplo muito interessante em que a cultura precisava ser mudada, porque ela vinha de uma cultura muito autoritária e muito fechada para inovações e muita responsabilidade centralizada sobre dados. O que foi feito? Então, foram feitos treinamentos muito simples para aprimorar essas habilidades sociais,
mas também para conferir a essas pessoas mais projeção, mais protagonismo dentro da empresa e, consequentemente, mais preocupação com os dados que eles disponibilizavam e utilizavam dentro da organização. Então, não foi um plano especificamente voltado para a Jornada 4.0, mas foi um plano voltado para o desenvolvimento da liderança intermediária, né? Que passou por dar a eles visibilidade dentro da organização e responsabilidade sobre pequenos projetos, compartilhar os resultados desses projetos e assegurar que os dados que lhes interessavam tivessem uma origem confiável. Então, ao invés de ser uma decisão top-down, a partir de amanhã os dados aqui têm que ser bons, foi dividida a responsabilidade pela precisão dos dados entre os próprios gestores. Como foi feito isso? Expondo esses gestores uns aos outros e os expondo ao conselho de administração da empresa. Ou seja, a liderança média, que era muito represada e que tinha muito boas ideias, teve a oportunidade de apresentar essas ideias em reuniões do conselho, o que conferiu a eles uma responsabilidade muito grande, a ponto de eles correrem atrás para assegurar que os dados que eles iam usar para tomar decisões e para apresentar ao conselho tivessem uma boa origem. Então, é uma maneira híbrida de fazer as coisas, né? Dar responsabilidade para o time, conscientizar da importância da confiabilidade dos dados e, naturalmente, apoiar e tolerar os erros, né? E ser parceiro, de cima para baixo, e não dedo crítico e com isso inibindo as iniciativas. Cabral. Diga, Dalton. Bom dia a todos. Só para complementar também, já que está todo mundo complementando, eu vou complementar também. Você deve fazer isso, nós devemos a você. Então, vamos lá. O penúltimo aqui, que é implementar soluções de modo amplo e simultâneo, eu acho que a gente pode colaborar um pouquinho pela experiência que tem fazendo esses trabalhos, né? Aplicando o índice de maturidade, que é aquela parte anterior, não é? Que a gente vê ali no quadro, que é o entendimento que gera o quadro de baixo, o vermelho, onde estão aí as fortalezas e as fraquezas do cliente, ou da empresa, e a partir daí a gente consegue montar um plano, que é o objetivo primeiro, é montar um plano, não é verdade? Nós temos clientes de todos os tipos, de pequeno porte, de médio e grande porte, muito grande porte. E o que a gente vê são coisas muito semelhantes, né? Para as empresas menores, ainda muita necessidade de melhoria de processos, né? E emprego de metodologias, né? Falamos um pouquinho aí de linearizar, né? De Lean, etc. Para empresas grandes e muito grandes, também existe esse problema, né? Gerado pelo 4.0 de emprego de várias coisas simultâneas, né? Que ou se elas acabam vindo ou pela troca de equipamentos, a compra de equipamentos que já permitem conexão imediata com internet, né, com um sistema que seja captador dessas informações e onde se possa começar a entender o que está acontecendo dentro de uma operação e aplicar, então, aí já os primeiros conceitos. Mas o que a gente tem receitado e visto, né, na prática, aqui no Brasil, fora do Brasil, é que, por incrível que pareça, né, na maioria das vezes, aplicar 4.0, onde a empresa obtém os seus maiores recursos, né, as suas maiores receitas, não fazer isso, ou evitar fazer isso em linhas que são marginais, né, em termos de geração de resultados. Então, se você fabrica, como nós temos clientes, né, que fabricam alimentos, né, temos vários, né, e você é um fabricante de macarrão, por exemplo, aplique 4.0 ou comece com 4.0 nas linhas onde você oferece os seus maiores rendimentos, né? Então, um exemplo real foi de um cliente que escolheu fazer isso na linha de espaguete, porque espaguete é o produto que mais ele vende. Então, começamos a trabalhar na linha de espaguete. Então, soluções amplas, né, muito amplas também, atacar
uma coisa muito complexa não é um bom começo, né? Então, se é possível fazer isso, sim, é possível fazer isso em linhas e equipamentos antigos, né? Através de sensorização, através de conexão com sistemas, com IoT, a partir daí começar a captar informações importantes, relevantes, né? Como o Jarbas disse, os dados existentes, né? É claro que a gente se importa em ter dados confiáveis, porque sem dados confiáveis é muito difícil tocar qualquer coisa ou decidir qualquer coisa, mas é uma maneira de começar a gerar resultados mais rápidos, né? Os resultados são importantes para gerar também e continuar gerando a motivação, né? Quanto ao pessoal, as pessoas, né, são as mesmas pessoas. Eu tenho participado aí de alguns encontros, né, com indústrias e grandes, né, principalmente aquelas que estão um pouquinho mais à frente em 4.0, que são as automobilísticas, ou grandes fornecedores, e o que os presidentes dessas empresas têm dito é que aplicar 4.0 é do começo ao fim, né, desde a entrada lá na matéria-prima até a saída do produto, e até depois, né, na entrega, mas principalmente utilizar a mão de obra que você tem, né? Então, é isso que a gente tem visto, e é isso que eu gostaria de dizer. Tá bom? Obrigado. Ok, Dalton. E isso me faz lembrar o meu segundo... Cabral, guarda o que você tem na cabeça, mas quero fazer um desafio para você. O que o Dalton acabou de dizer cabe nas duas versões do processo KISS, certo? Sim, mas eu vou ficar quieto poderia sobre explicar o que é o processo KISS, dependendo com quem se fala. Não, o KISS é você fala com o seu chefe, keep it simple, sir, né? Quando você se refere ao seu chefe. Mas eu ia pegar a fala do Dalton para dizer o seguinte, e para polemizar um pouco, que é o que eu mais gosto de fazer, que é para provocar. Parece que o Jarbas falou que é mais polêmico. Você falou que às vezes uma decisão baseada em dado errado é melhor do que uma falta de decisão. Sim, mas tomar iniciativas, que é o quinto não fazer da lista, sem ter autoconhecimento, me parece quase uma tentativa de... eu vou fazer falar uma coisa errada aqui, porque eu vi alguém falar isso e eu achei engraçado. É quase cometer um autossuicídio, né? Se é que existe uma coisa dessa. O que você acha, Ari? O que você acha, Jarbas e Dalton, Mauro? Sem se conhecer não adianta fazer nada. É girar a metralhadora para qualquer lado. Bom, eu posso falar um pouquinho? O Ari, não sei? Ari? Não, eu falo. Se você não sabe o que tem dentro da tua mochila, é melhor ver antes. Senão você não vai atravessar a montanha, nem a geleira, nem nada. Então você conheça até ti mesmo e descubra que capacidades você tem e que capacidades lhe faltam. Não comece a viagem sem uma bússola. Saiba onde chegar. Então, portanto, um plano diretor é preciso nesse começo. Pare. Se a gente fosse hierarquizar os não fazeres, digamos assim, a maior parte cai no planejamento. Uma parte razoável, mas menor que a anterior, cai nos processos. E a última parte cai na tecnologia. Sem plano e sem conhecer teu processo e sem saber onde pôr a tecnologia, é melhor ficar em casa, porque senão você vai morrer no próximo passo. Nada pior do que... Nada pior do que uma pessoa que não se conhece com muita iniciativa, não é isso? Exatamente. A história do Napoleão, né? Os soldados que eram ignorantes e com muita iniciativa é o que iam para a bucha de canhão. Os mais espertos viravam oficiais, né? Então, os inteligentes com iniciativa mandavam. Os inteligentes sem iniciativa obedeciam e os não inteligentes com iniciativa iam para a bucha de canhão. É assim a vida, é a preservação das espécies, é assim que funciona a evolução. Então, procure ser um inteligente com iniciativa, ou, no mínimo, entender o que os inteligentes com iniciativa fazem para poder segui-los. Essa é um bom conselho. E eu complementaria um pouco, tive uma experiência boa com alemães na vida, né? E como brasileiro que sou, eu digo que a nossa cultura, a própria evolução nossa, da economia, política, instabilidade financeira, inflação, dólar, uma série de coisas,
com o tempo fez com que nós, brasileiros, não gostemos muito de planejar, diferentemente dos alemães, que têm um ambiente mais estável e uma cultura de planejamento melhor que a nossa. Nós somos muito fazedores no Brasil, porque o planejamento está sujeito a muitas variáveis não controláveis e a gente acaba, às vezes, se desmotivando um pouco para fazer planejamentos mais rigorosos. Uma habilidade que o brasileiro desenvolveu, e que eu acho muito interessante, e que a gente procura desenvolver nas empresas e entre nós mesmos, é reagir ao planejamento, né? Ou seja, ter agilidade para utilizar as respostas do ambiente para replanejar, né? Isso eu acho que é um talento que nós temos no Brasil, que foi desenvolvido pela seleção natural. Quer dizer, a gente tanto fez planejamento e as premissas são tão variáveis que uma habilidade que nós temos é replanejar, né? E até aprendi com um cliente nosso que cunhava uma frase que eu gostei muito, que é o seguinte: o planejamento é mais importante que o plano, né? Foi o mote desse cliente, que disseminou pela organização inteira, para incutir essa ideia de que é preciso planejar e replanejar continuamente, mas nunca sair fazendo sem saber por que está fazendo e aonde vai levar aquilo. Por isso, eu volto a dizer também que o planejamento, ainda que sob premissas muito instáveis, deve ser feito e refeito quantas vezes for necessário. Grandes empresas fazem um planejamento de 5 anos e a cada 6 meses revêm para os próximos 5 anos. Eu acho que, dado o Cabral, tempo... deixa eu falar uma coisinha para você, Cabral. Fala. O Tarcísio aqui, nosso provocador mor, tem aqui uma provocação, tá? Ou uma provocação, não, uma ponderação, né? Se pergunta se a gente concorda, não sei se você está vendo aí, né? E depois tem mais um pouquinho aqui, eu gostaria de falar um pouco disso, do que ele colocou aqui, né? Vamos colocar o que fazer? Ele está dizendo o seguinte, que ele concorda que não é um projeto, falou de interoperabilidade, gêmeos digitais e tal, e concorda que não seja um projeto de TI, mas não há como não integrar a TI nas transformações. Sim, Tarcísio, porque se nós estamos falando de comunicação vertical e horizontal, estamos falando de decisões baseadas em dados, os sistemas de informação e comunicação são importantíssimos nisso, né? É um core disso, né? Mas qual é o grande problema, o elo com a cultura? Você tem que ter uma única fonte de credibilidade, né? E esse é o problema, é o choque da cultura com o sistema de informação. Porque enquanto não houver a crença de que o processo, você acredita naquele processo, você acredita na única fonte que tem para você tomar decisões, tentará produzir informações que sejam mais adequadas para aquilo que você pensa. Então, enquanto não tiver uma única fonte de verdade aceita pela cultura, o sistema de informação não tem o poder de transformar a empresa em 4.0. É essa a chave, ou seja, construir uma única fonte de informação digna de credibilidade por toda a empresa. Esse é o aspecto aí. Vamos, Cabral, é isso aí. Nós estamos já quase no tempo final e já que nós falamos do não fazer, vamos falar do fazer agora. E também para provocar, porque eu acho que cada um de nós já falou bastante coisa do fazer, a hora que falou do não fazer. Mas eu gosto muito do segundo deles, né? Entender que se trata de uma jornada. Eu acho que essa noção de tempo, alinhado com o que o Jarbas acabou de dizer, as pessoas, às vezes, não gostam muito de planejar, né? Se eles não gostam de planejar, para eles, entender o que é uma jornada é a mesma coisa que você quer treinar para maratona e já quer sair correndo 5 quilômetros no primeiro dia. É uma jornada, demora 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo. Vocês acreditam que existe alguma mágica, uma varinha de condão que consiga fazer os gestores de empresa entenderem que
além de sobreviver, alguns deles realmente precisam sobreviver mesmo, dia a dia, muito difícil, além desse negócio, eles precisariam como que abrir a cabeça e pensar que, olha, não é só vender hoje para comprar amanhã e sobreviver amanhã, tem que pensar um pouco no longo prazo ou no médio prazo, como fazer para despertar essa consciência de sobrevivência nas pessoas. E acho que isso independe muito do 4.0, mas até aliando uma coisa à outra. O que vocês acham? Boa, Adalto. O Adalto levantou a mão agora, legal. Tem que levantar a mão, senão eu não consigo aqui. Tem outro especialista que eu não é. Eu sou pequenininho aqui. Olha, aquele ditado que muita gente já conhece, do pensar grande, começar pequeno, mas começar, eu acho que é por aí. Entendeu? Quer dizer, pense grande, é uma jornada. Comece pequeno, vamos lá, numa linha, não é? Numa linha importante. Mas comece, não é? Porque não há retorno, isso vai acontecer, está acontecendo. Não é? Nós estamos com muitos problemas aí diversos, né, na nossa vida, mas essas coisas estão acontecendo. Então, pense grande, não é? Coloque isso no seu planejamento. Comece pequeno, porque é importante ter uma prova de conceito em algum tempo, né, para continuar tendo a motivação. Mas comece, né? Quer dizer, é mais ou menos por aí. Porque se você só analisa, você só pesquisa, você só participa de grupos, você vai para lá, para cá, e você continua lá com seus robôs que podiam fazer 200 operações e fazem uma ou fazem duas, ou você continua com seus equipamentos já sensorizados, né, já ligados na internet, mas gerando um monte de informações que não são tratadas para criar um gêmeo digital, também não adianta. Você continua na mesma situação, né, com um pouco mais de gastos. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. É isso aí. E, sobretudo, já, o Dalton, uma coisa que a gente quase não faz, né, que é celebrar pequenos resultados. Mesmo que os resultados sejam... não deu certo, mas o resultado é o meu aprendizado. Nós não sabemos fazer isso. Então, às vezes, me dá assim, um pouco a impressão que as pessoas olham para o 4.0 como... Eu lembro, você para na frente de um super prédio e fala, como é que eu vou fazer para subir até o 15º andar? Eu não estou vestido apropriadamente. Não é para ter esse medo, né? Quer dizer, você subir nesse prédio, você tem que passar pela porta, e passar pela porta é a primeira atitude. Essa primeira atitude é esse bloquinho verde que a gente está colocando aí, que é da preparação, que nós estamos dispostos a ajudar todos aqueles que estão interessados. Eu tenho uma provocação... mas eu quero te provocar complementar primeiro. Isso. Deixa eu te provocar primeiro. Desculpa. Mauro, eu vou dar uma complementada, ou você quiser falar antes. Eu acho que tem que ligar com a fala do Cabral. Cabral, corretíssimo, tem que celebrar os pequenos resultados. Mas a gente tem que tomar uma providência, se a gente quer transformação, de fazer pilotos para produzir esses pequenos resultados motivadores. É desse jeito que a gente envolve os gestores para um novo sucesso, né? Então, o piloto é importantíssimo. Qual é o teu pior gargalo? O que é menos produtivo? Onde vai voltar mais dinheiro se você fizer alguma coisa? Escolha esse lugar, porque aí você vai ter sucesso. E aí você produz celebrações e motivações. Então, encontrar o lugar onde fazer o piloto e saber em que lugar aplicar esse piloto, para trazer um time, dar um pouco de poder ao time, formar um time que vai se tornar uma equipe flexível, que vai propagar o resultado para os outros colaboradores da empresa, é primordial. Então, a escolha do piloto, ou seja, planejamento de novo, e onde fazê-lo, e que resultado você espera, e usar esse resultado, que vai ser positivo, com certeza, em todas as experiências eles são, para financiar o próximo passo. Ou seja, você consegue se autofinanciar fazendo isso. O primeiro passo pode ter um prazo mais longo, mas é exponencial. A partir do segundo e a partir de que mais pessoas se envolvam, o processo vira uma reação em cadeia. Então, é importantíssimo escolher o piloto certo para desarmar a primeira ratoeira, para desarmar todas as outras e você ir para frente. É isso. E eu acrescentaria isso rapidamente, que temos casos em que envolver o cliente
um cliente selecionado e disposto a colaborar no processo de construir esse piloto e já transformar a iniciativa em uma possível modificação no modelo de negócio, né? Já, digamos, introduzir nos processos internos da empresa algumas que impactam diretamente o cliente, que ele possa participar do processo e envolvê-lo na formulação dessa prototipação, pode ser um fator muito interessante de motivação e de obtenção de resultados rápidos. Co-criar soluções com a participação do cliente selecionado. Emendado no que você está falando aí, Jarbas, eu acho que eu interrompi alguém agora, me perdoem. Mas aí, acho que foi o Mauro, mas eu já emendo a provocação final, nós estamos quase estourando o tempo. Isso pressupõe a existência de pessoas, vamos dizer assim, preparadas para isso. E aí nós resumimos um dos fazeres aqui abaixo, Lean People Management, Pessoas 4.0, Sociedade 5.0. Vamos explorar isso aqui para encerrar a nossa conversa hoje? O que vocês acham? De alguma maneira, eu passei por isso quando eu respondi um pouco da questão de Lean People Management. Passa por você empoderar a pessoa, né? São mais empoderadas, são mais ousadas, são mais protagonistas das soluções dos problemas. E isso está diretamente conectado à questão da liderança, né? A questão do apoio da liderança e da tolerância, porque quando você exige e estimula o protagonismo, acontecem erros, acontecem exageros, acontecem excessos, acontecem confusões de protagonismo ser confundido com excesso de iniciativa, etc. Então, a liderança tem que estar muito atenta a isso para calibrar e com isso, conseguir com que as pessoas protagonizem mais, né? As pessoas 4.0 são mais abertas, elas questionam as rotinas, elas questionam os tabus, elas não se aceitam com passividade, é assim porque sempre foi assim, né? Então, esse é um esforço muito importante que tem que ser feito e que é difícil e demorado, mas tem que ser feito, né? Faz parte de todo o processo você adequar a sua organização, mais agilidade, né? Mais responsabilidade dos gestores pelos seus processos. O Mauro ia falar, né, Mauro? Mauro? Está sem microfone, Mauro. Obrigado. Na verdade, eu ia colocar, o Ari já mencionou muito bem na fala anterior. Está tranquilo. Então, já que o Ari mencionou, eu vou provocá-lo. Ari, última provocação. Sociedade 5.0, Ari. Sua vez. Ari? Ari? Bom, o Ari gosta muito do tema Sociedade 5.0. Existe um manifesto... Desculpa, eu estava falando de novo aqui. Eu já fiz isso algumas vezes, tudo bem. Digamos, é o DNA. É o seguinte, isso é um tema muito típico da cultura japonesa, do jeito que a sociedade japonesa foi criada, e que o foco volta para a comunidade, para as pessoas, para a sociedade, né? Então, o que eles estão chamando de sociedade 5.0 é dizendo, por favor, não esqueçam as pessoas, elas é que são o centro de tudo isso que está acontecendo, né? A tecnologia, sim, a tecnologia vai nos ajudar, mas os valores humanos não devem ser alterados pela tecnologia, né? A criatividade, as emoções e tudo mais. Então, o movimento Sociedade 5.0 é que as tecnologias da quarta revolução, que podem transformar para o mundo virtual, ou vão, na próxima etapa, unir o mundo biológico
ao mundo físico, ao mundo virtual, você vai poder simular coisas biológicas com as tecnologias, não desumanize e mantenha a sociedade e mantenha o ser humano sendo humano ainda. Então, é isso. Então, isso é uma coisa muito... Quer dizer, o movimento já é milenar dentro da cultura japonesa, mas esse lançamento da sociedade 5.0 tem que ser bem visto. De certa maneira, no início do programa sugerido pela Alemanha, tem alguma coisa disso. A máquina é que deve seguir o ciclo do homem, e não o contrário. Está bem escrito no início do programa alemão. Então, digamos que um dos preceitos da 5.0 é esse daí. É o meu comentário. Alguém mais? Eu sempre digo que eu aprendi que a humanidade cresce tecnologicamente até que chega um ponto que ela tem que parar para esperar o ser humano alcançar, né? Os demais seres humanos. Bom, meus caros, eu vou sair desse módulo apresentação, espero não cair aqui. E vou pedir a cada um de vocês a gentileza de um último comentário a respeito dessa nossa série de eventos, que teve por objetivo desmistificar um pouco o que se fala sobre a indústria 4.0. Não é um bicho de 7 cabeças, começa pelo primeiro passo, que é muito importante, o primeiro passo é fundamental, e esse era o nosso objetivo. E como fazer, o que agir, temos uma série de ferramentas. Se alguém se sentir absolutamente perdido nessa história, lembra sempre desse quadradinho verde, aí, ou desse hexágono, desse anel benzênico, basicamente verde, aí, com os objetivos e as características para começar a jornada. E quando estiver meio triste com a vida, dá uma olhada nesses 16,84% e 4% para perceber, puxa vida, né? Tem gente que começou e está andando e ninguém chegou nos 6, assim, com uma quantidade tão grande não tem uma quantidade tão grande de empresas que chegou aí. Eu vou pedir para cada um fazer o seu comentário final antes da gente encerrar. E vamos por ordem alfabética hoje ou não? Ari, Dalton, Jarbas e Mauro. Assim o Dalton fica por último e a gente termina em paz. Ari, Perfeito. Seus comentários, por favor. Os meus comentários. Finais. Bom, primeiro agradecer, é uma honra poder falar isso. O nosso papel aqui, e isso eu quero deixar bem claro, a gente precisa formar multiplicadores, né? Pergunto como mudar as coisas. Se vocês entenderam o que é, procure aprender um pouco mais e procurem propagar isso. Tem que virar uma onda isso, né? Então, a minha mensagem final é que a gente deixou de fazer uma pregação solitária para ter pessoas que começam a entender isso e que isso se transforme numa propagação, né? Dentro das empresas, dentro dos relacionamentos profissionais. Então, a gente está tentando catalisar esse movimento e não deixar somente que a gente ficar esperando que o governo vai resolver tudo com a Câmara Brasileira de 4.0. Se a gente não circular nas cadeias de valores que sustentam a economia, a gente não progredirá. Então, a gente tem que começar um documento, tem um movimento top-down, que demora para chegar no down, mas temos que fazer um bottom-up. Vamos conscientizar o máximo de pessoas possíveis para que haja uma massa crítica e esse movimento se torne um movimento pela produtividade e por uma modernização da indústria do Brasil. Essa é a minha mensagem. Bom, a minha é mais curta e mais rápida, né, Cabral? Não entendi? A minha é mais curta e mais rápida. Estamos no final. Agradecer. Muito obrigado. Dizer que nós sabemos fazer isso desde 2016, estamos estudando isso em conjunto com o Instituto Mauá de Tecnologia e somos uma das poucas empresas de consultoria que estão aptas a tratar esse tipo de tema, porque nós fazemos isso no nosso dia a dia, há muito tempo. Então, muito obrigado, bom final de semana para vocês. Obrigado, Dalton. Agora, Jarbas, em ordem alfabética, vamos... Agradecendo a todos pela atenção, eu só focaria no seguinte, o nosso papel enquanto disseminadores e, entre aspas, né, quase que catequizadores, está muito focado nas lideranças, porque
A Mauá, por exemplo, está preparando profissionais para esse mundo, né? Os profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho hoje, nas áreas de engenharia e mesmo de administração e outras, estão entrando já com uma bagagem da formação muito importante. Porém, é preciso que a gente trabalhe as lideranças para que elas não impeçam essas sementes de germinarem, né? Porque, e esse é o nosso papel também, trabalhar muito na liderança para que permita com que esses profissionais jovens que vêm com um potencial de inovação, com uma compreensão maior das coisas, com um desejo de protagonizar, não sejam inibidos em organizações arcaicas e que represem esse movimento, né? Nós trabalhamos, então, muito nessa linha de trabalhar a alta liderança para que dê espaço para essa turma que está chegando com muitas ideias e muito potencial. E isso é um trabalho de todos, né? Vamos pensar grande, vamos começar pequeno, como foi dito, mas vamos começar. Obrigado, Jarbas. Mauro? Vamos lá. Eu queria relatar que, na verdade, como o Dalton comentou, em 2016 começou essa jornada aí para o Instituto Mauá, com a Ciminetics e tudo mais. Eu e o Ari tivemos a oportunidade de desenvolver ou iniciar um processo de desenvolvimento de um equipamento que vai dentro da Mauá, que é o Núcleo de Sistemas Produtivos Inteligentes, simular não, é criar um equipamento com realmente industrial para estudos da 4.0. E eu confesso que lá no início, numa mesa com o Ari, nós perguntamos, mas como fazer? De que forma vamos fazer isso? Não sei por onde começar. E a resposta veio em seguida, ou seja, comece. Então, começando, você vai ter as respostas. No segundo passo, você vai enxergar o terceiro. No terceiro, você vai enxergar o quarto. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo que nós evoluímos foi graças ao início. Não tem como você enxergar o final. Você tem que caminhar pela jornada. É uma jornada realmente. E eu agradeço a todos a paciência de estar conosco. Muito obrigado a todos. Convidamos vocês a visitar o Instituto Mauá, que estamos abertos a esse tema. Muito obrigado. Para encerrar, eu devo dizer que a nossa jornada, embora não se chamasse uma jornada 4.0, ela começou antes até. Ela começou em 2011, quando nós não sabíamos ainda exatamente como fazer, mas na engenharia de produção nós começamos com um projeto chamado Fábrica Virtual, né? Esse projeto mudou totalmente o curso, enfim, abriu espaço para que dentro da Mauá a gente trouxesse algumas pessoas tão importantes, tão conhecedoras do assunto como o Mauro. O Ari já estava conosco há bastante tempo, como trazer o Mauro, o Jarbas, o Dalton, a Ciminetics, e nos encheu de coragem para montar um curso de pós-graduação em Indústria 4.0, né? Que é a primeira turma. Temos lá com os nossos 15 alunos, discussões interessantíssimas, problemas que variam desde o estágio 0 até o estágio 2, 3, alguns, enfim, eu acho que é sensacional isso. Agradeço muito a presença de vocês todos, estou à disposição, estamos à disposição para contato de vocês, pelo próprio Teams, ou vocês se inscreveram nos nossos telefones. E muito obrigado mesmo pela presença, e estamos aqui abertos para uma palavra final, caso vocês tenham. Após a distância, alguém está me perguntando, Foi boa, eu gostei da sua pergunta. Ontem foi o dia do professor e nós tivemos alguns elogios, críticas a gente sempre tem, quando vem elogio é muito bom. Durante o mês de março, aliás, desde o mês de março, nós mudamos o nosso curso para, assim, com auxílio de tecnologia, com algumas aulas práticas, como IoT, o sábado inteiro e mais algumas outras. A expectativa é que, a partir de 2021, a gente consiga ter uma versão híbrida. Portanto, muito mais factível para as pessoas que estão fora da região de São Paulo. Mesmo quem mora no interior,
que eu acho que vale a pena a gente conseguir considerar isso. Quer dizer, se você quiser, manda o seu e-mail, por favor, manda um WhatsApp para mim, ou o seu e-mail para acabral@mauá.br, eu te convido para a próxima aula, e aí você te manda o link, nós usamos a plataforma Collaborate, vamos nessa pegada praticamente até o fim do ano, com algumas aulas presenciais e algumas aulas online. Para o ano que vem, muito provavelmente nós vamos criar alguns módulos, ou pelo menos algumas disciplinas online, e aí a gente consegue trazer mais gente de outros estados. Muito obrigado pelo seu interesse. Eu acho que são essas as perguntas que eu recebi. Meu e-mail é acabral@mauá.br. Eu vou sair do modo de apresentação, assim eu consigo colocar as coisas no chat, que eu estou apanhando barbaridade disso aqui, agora tá resolvido. Eu vou colocar no chat o meu e-mail e... Cabral, Oi. só uma coisinha. Eu preciso pedir desculpa para 7 pessoas que não sei o que aconteceu. Eu fui removido do chat junto com 7 pessoas, né? Então não é nenhuma censura, não sei o que aconteceu. Tá? Eu estou olhando aqui no meu, fui avisado que eu estou removido do chat, não sei o que aconteceu. Eu acho que você começou a emitir algumas opiniões que não eram as mais adequadas, mas vamos lá. Então, a nossa censora mestre Fabiana falou, não, deixa o cara de fora, está enrolando. Aí está o meu e-mail, né? E se alguém quiser, eu não tenho a mínima restrição, pode mandar um WhatsApp. Esse aí é o meu telefone, é o meu celular. Uma vez mais, muito obrigado a todos e estamos à disposição. Bom final de semana, pessoal. Procurem a gente. Estamos lá para dar uma clínica para vocês. Nós vamos ficar aqui com as nossas imagens para que vocês as eternizem nas suas mentes. Não ouvi. Cara,